Cabo Frio e adjacências, né? Deve ter algumas pessoas da região. Por onde nós temos andado, eu e Glorinha, e não é pouco, temos andado bastante por esse Brasil afora. Temos encontrado muitos irmãos numa só casa, movidos por um só Espírito, servindo a um único Senhor. Isso é coisa do céu. Eu estava ali atrás, ainda vendo o microfone e tal, fazendo os preparativos, e vi quando as pessoas estavam louvando a Deus, a Jesus Cristo, de certa forma suplicando a Ele a plenitude do Espírito. Espírito, Espírito, assim como foi lá em Pentecostes. E eu falei assim, igualzinho ali em Goiânia, igualzinho no Maranhão, igualzinho em Vitória, igualzinho lá na Paraíba, igualzinho em Tucuruí, igualzinho em Sorocaba, igualzinho em Vinhedo, igualzinho, aí começou a vir na minha lembrança os lugares, né, por onde já passamos este ano, fora o ano passado. Igual, exatamente igual. O louvor que sai da boca dos irmãos é o louvor que sai da boca dos irmãos de todos os lugares do mundo. Glória a Deus! Que Deus é esse, hein? E quem imaginaria que isso tudo começou com 12? Aleluia! Por isso, nunca me diga que a sua igreja é pequena. Não existe igreja pequena, nem igreja grande. Só existe igreja. Quando o velho Simeão levou Jesus aos braços do templo em Jerusalém, quando Jesus tinha 8 dias de nascido, e disse assim, esse menino será, entre outras coisas, uma pedra de tropeço. Esse menino será contradição para o mundo. Fala, Jessé. Por favor, pede para todos ligar o celular, de defesa. Olha, a comunicação agora já não é mais via Wi-Fi. É direto do trono. Então o trono diz, abaixai todas as portas terrestres, porque o porta vai falar, o porta-voz, a voz de Deus. Desliguem os celulares, e o técnico Gessé diz que a interferência dos rádios que penetra nas ondas interfere no micro, por aí vai. E na verdade, por onde Deus tem nos levado, eu e Glorinha, e dessa vez estou aqui com a Gigi também, nossa netinha, porque quando nós estamos no Rio de Janeiro, ela fica pedindo, vovô me leva, vovó me leva, eu tenho que ir. Aí, eu falei, Gigi, mas você não foi para a escola? Não, já falei com a minha tia que eu estava viajando muito e não deu para ir. E ela está aqui. E eu fico muito feliz porque Deus está permitindo o nosso ministério. Primeiro, porque eu temo e tremo a Deus. Eu temo e tremo na presença do Senhor. E o temor me faz reconhecer. E ai de mim, se assumir um púlpito e falar de coisas que não sejam exclusivamente do reino de Deus e da palavra. E a palavra diante da sã doutrina. Porque, infelizmente, mas na verdade é profético,
O Evangelho no Brasil e no mundo está sendo pervertido. A igreja dos últimos dias está experimentando a apostasia dos últimos dias. A igreja evangélica abriu a porta em brechas no movimento chamado protestante ou evangélico. E a apostasia já entrou. Não a grande apostasia, porque a grande apostasia ela vai se manifestar na terra quando a igreja for arrebatada. Aí tudo é apostasia. Mas por enquanto ela vem de maneira sutil, sofismada, disfarçada e penetra. Por isso que nós estamos vendo aí uma igreja um tanto quanto descompassada com relação à sã doutrina. Há muita confusão, há muita pregação fora do contexto bíblico, há muita manipulação, há muito cartel religioso em nosso meio. E pasme, também existe máfia no meio evangélico. Triste falar algo dessa natureza, não é? Mas eu não vim aqui tentar esconder o sol com uma peneira. Nós vamos ter que falar. Já falei com Deus, Senhor, o dia que eu ficar amedrontado de falar contra essas coisas, não me aponta uma caverna, não. Como aconteceu com o teu filho no passado. Me leva logo. Tira daqui. Eu, enquanto tiver boca e entendimento das Escrituras, o meu compromisso com o meu Deus é falar aquilo que o Espírito Santo me faz anunciar no meio da igreja. Nós vamos falar nesses 3 dias, e parece que amanhã vamos ter um tempo mais longo, sobre as profecias de Israel. Porque as profecias da Bíblia não eram para a igreja. Nunca foram. Se foram, disseram que não podiam suportar o teu discurso. Era um duro discurso. Quem podia suportar? Jesus perguntou, e vós? Vão também? O que é que Pedro falou? Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida. Só fica quem é ovelha. Pastora, quer ver as ovelhas da tua igreja? Pega um cajado grosso, fica na porta, manda vir a primeira. Passou o céu. A ovelha vai receber a lambada, vai vir, ajoelhar, sentar, ficar muda, esperar a próxima lambada. Pega um por um. Quando você dá uma lambada no que fizer assim, é lobo, tira, joga fora. Ai de nós, se não ouvíssemos a exortação de Deus. Por isso que às vezes agora nas nossas igrejas fala-se pouco do pecado, fala-se quase nada do adultério, fala nada quase sobre a corrupção. Eu estou me referindo dentro da igreja, não é em Brasília, não. Em Brasília já não é novidade. Estou falando na igreja. Portanto,
porque a igreja caminha por caminhos escabrosos. A igreja dita evangélica está provando do lixo do mundo na nossa geração. A igreja está meio invejosa do mundo. Quando o mundo definitivamente estabeleceu o neoliberalismo econômico, que alguns chamam de capitalismo central definido, a igreja disse: esse negócio é bom, porque a lógica e o espírito do mundo é o espírito de Mamon. É o dinheiro, é a riqueza, é o luxo, é o superávit, é o lucro, é o êxito financeiro, é a lógica do mercado. Qualquer pessoa que queira abrir uma empresa faz pesquisa de mercado, tendências, público, consumo, viabilidade, faz vários estudos, marketing, perfil, IDH, é um conjunto de fatores para que a empresa saia, no final de tudo isso, lucrativa e que tenha uma boa saúde financeira e que cresça e que prospere no lucro, no capital. Essa é a lógica do mercado. A igreja invejou isso e abriu uma brecha para entrar estes conceitos para dentro da igreja. E ela entrou. Esses conceitos entraram na igreja com um novo nome, na tal de teologia da prosperidade, que na verdade é essa teologia neoliberal. É a teologia que copia o liberalismo econômico do mundo. O mundo hoje é capitalista. O mundo hoje é neoliberal. Até um país, a maior liderança comunista de todos os tempos no mundo, hoje é capitalista. A China é comunista, mas é capitalista. Não tem quem cresça mais no globo do que a China. Mas isso é coisa da natureza do mundo. Ninguém está aqui criticando o mundo. Nós estamos cortando na nossa própria cara, dizendo que a igreja se abriu para o mundo. Isso é o que? A apostasia. Larga a sua fé central, original, e prova da fé do mundo. A fé do mundo é no capital. E hoje a igreja foi invadida por essa lógica do capitalismo central, disfarçado na teologia neoliberal, que por ser na igreja é na verdade uma doutrina de demônios. Essa prosperidade tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a justiça de Deus. Quando Jesus falou: por que andais aflitos com o que haver de comer? Isso ele falou vamos dizer assim, no grupo que estava preparando para se tornar igreja, para os seus discípulos, ainda Israel. Por que andais aflitos com o que haver de comer, beber e vestir? Ora, os pardais não semeiam, como comem? Veja, olhe aos lírios dos campos, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a um deles. Por que andais aflitos com o que haver de comer, beber e vestir? Os
buscar primeiro o reino e a sua Justiça. e As coisas serão acrescentadas. acho que não é isso que a Bíblia fala, não. É? Então, onde esse texto? Abra. Pode ler para mim? Só essa partezinha. Aleluia. Quem achou pode ler só essa partezinha. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão Essas coisas. E todas. Essas coisas. Ah, então não é as demais coisas. São estas. Ou essas. Essas ou estas é um pronome definido ou demonstrativo. Que quer dizer o quê? Que está demonstrando que coisas são essas. Que coisas que Jesus se referia? Comer, beber, vestir. Olha a trombeta soando. Tem gente com o computador ligado aí. É isso? Celular. Todas estas coisas. Você tem que entender um contexto para o texto. Jesus estava dizendo assim: por que andais aflitos com o que haver de comer, beber, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas, ou essas coisas, e essas, comer, viu? Não são todas essas coisas, não. É porque quando se prega o triunfalismo, para que logo em seguida venha a manipulação, aí, meu filho, todas essas coisas estão aqui na região do mar, da praia. Eu estou esperando a minha Cabrasmar, 32 pés, com 12 motores. Estou esperando a minha mansão aqui em Búzios, Cabo Frio. Quem quer? Olha que todo mundo quer. Estou esperando a minha conta bancária poupuda. Estou esperando o carro novo. Estou esperando riquezas. Eu ouvi dizer que se eu for lá e der a minha oferta, meu dízimo, para Jesus vai vir todas estas coisas. Vai não. Não foi isso que Jesus prometeu, não. Jesus prometeu comer, beber e vestir, se você buscar a justiça de Deus. Alguém está com fome aí? Eu também estou, porque eu não jantei, mas tem janta daqui a pouco. Alguém está com sede? Tem água aqui, eu empresto da minha. Alguém está despido? Fica de pé, que eu vou virar para lá, não vou nem ver. Não tem ninguém, não? Então essa palavra já está sendo cumprida. Glória a Deus. Comer, beber e vestir. Aleluia. Mas se a casa própria, o carro novo, a lancha, o sítio, a fazenda, uma Ferrari zerinho na minha garagem, quem não quer? Quem quer? Vai trabalhar. Trabalha não, para tu ver. Deus não entra nisso não. Nesse jogo, nesse joguinho humano, tu quer que o teu Jesus entre nisso? Faz isso com ele, não.
conserva a santidade dele, ele já foi crucificado. Crucifica ele mais não. Não precisa mais, ele já derramou o sangue. E estão crucificando ele novamente. Tem um homem que vai para a televisão e traz outro homem dos Estados Unidos, bota na televisão. E esse outro homem que vem dos Estados Unidos, a convite desse homem do Brasil, que bota ele na televisão, e ambos vão para a televisão, começa a falar de sonhos estapafúrdios e mentirosos, de visões, visão do número 9, visão que a bênção vai correr atrás de você e não você vai correr atrás da bênção. Basta dar uma oferta de 1.000, de 5.000 ou de 10.000 reais. Ou então, a oferta dos 900 para você ficar livre da crise financeira que se abaterá sobre o mundo. Doutrina de demônios. Esses homens vão responder ao santo. Sabe por que vão responder? Porque conhecem a lei e porque conhecem o Evangelho, porque conhecem as Escrituras. Ninguém faz isso inocente. Não tem um inocente aqui, nem a Gigi, que já está querendo dormir ali, aos 6 anos. Na nossa geração, inocente, aos 6, 7 anos, já não existe mais. Isso era quando eu era menino, criança, abestalhada, bobalhada. Hoje, se cumpriu a palavra do profeta Daniel. Ninguém é inocente. Todos haverão de responder por suas ações. É por isso que naquele dia a palavra de Deus diz assim: muitos dirão, eu fui para a televisão, preguei muito, eu fiz isso, fiz aquilo, em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não senti o teu cheiro no meu reino. O teu cheiro não passou pelas minhas narinas. E o paladar que eu senti de ti é de fel. Vomitar-te-ei da minha boca, porque não eras frio, mas o meu fogo, o fogo do meu Espírito Santo também não estava em ti. Servias a Deus e a deuses fora da minha presença. Eu vim aqui para dizer isso. Se no final desses 3 dias a única coisa que ficar na tua mente, na tua memória, for isso que eu vou te dizer agora, já valeu a pena, pelo menos para mim, porque eu dei o recado. Ele manda te falar que nós estamos vivendo um tempo, uma geração, uma época em que ele acelerou o movimento da sua peneira. Jesus está peneirando a sua igreja e só vai ficar em cima da peneira aqueles que serão levados o arrebatamento, porque os demais que estão na peneira, quem está na peneira não é o mundo, não. Quem está na peneira é a igreja. Quem está sendo peneirada é a igreja.
e só vai restar em cima da peneira a noiva. Porque muitos terão que ficar para enfrentar a trindade satânica: o diabo, o anticristo e o falso profeta. Mas eu estou aqui diante da noiva, espero. Amém. Nesse tempo, a noiva vai estar com Jesus, Amém. fazendo a segunda parte do seu noivado. Qual a nacionalidade de Jesus? Quem sabe? Diga comigo: paraibano. Então fala. Por que riram de mim? Qual é a nacionalidade de Jesus? Judeu. Então fala. Jesus nasceu em Israel, da tribo de Judá. E como é costume de todo jovem judeu, quando fica noivo, tem alguém noivo aqui? Levanta a mão. Nenhum noivado? Então, na tradição judaica, quando o judeu fica noivo da moça judia, os pais arrumam a festa, fazem todos os preparativos, e o noivo se prepara com um presente. Você está pensando que é noivado assim como é hoje, entre os gentios? Não. Ele conhece a noiva, presenteia a noiva e depois dá no pé, se ausenta. 3 anos trabalhando, ganhando dinheiro, construindo o apartamento ou a casa, ou fazendo os bobs para morar no kibbutz, o que seja. E depois de 3 anos volta, com tudo pronto, para desposar a noiva. Jesus é judeu. E quando ele veio aqui, ele fez o quê? Ficou noivo. Com quem? Na igreja. Presenteou a igreja? Com o quê? A salvação. A salvação? Não. Com o Espírito Santo. Que presente. Esse presente é que nos faz lembrar dele. Esse presente é que nos faz lembrar tudo aquilo que ele nos ensinou. Por isso que ninguém é inocente, porque o Espírito Santo não deixa ninguém ficar inocente. Ele nos convence. De quê? Do pecado, da justiça. Olha aí, que presente. Se ele nos convence do pecado, isso significa que nós conhecemos a lei. Porque sem lei não há pecado. Nos faz lembrar da justiça, porque Deus é a justiça. E nos avisa do juízo, que é inevitável. E aí, o noivo vai voltar. Para quê? Para buscar a sua Noiva. quem? Noiva. E quem é a noiva? A igreja. Aquela que está dentro da igreja. A noiva é o subconjunto da igreja. Porque nem todos aqueles que dizem igreja são noiva. Está claro? E quando ele buscar a sua noiva, ele leva para as câmaras nupciais. Primeiro para o Bema, que é o seu tribunal, onde ele vai dar outro presente à noiva, para depois casar com ela. Que outro presente é esse? Quem lembra
Alguém falou. Quem falou? Fala. Fica com medo de errar, não. Hã? Olha como o Espírito Santo está trabalhando. Fala. Bota fôlego nesse pulmão. Fala do outro presente que a noiva vai receber. Qual é o presente? Galardão. Galardão, como dizem os paulistas. É galardão. Nós teremos os galardões do próprio noivo. E depois de galardoados no tribunal de Cristo, haveremos de ir para as bodas do Cordeiro. Isso tudo na casa do Pai. Enquanto na terra, os 7 anos terrenos estão se processando. Enquanto nós estamos sendo galardoados e casados, o que está acontecendo aqui na terra? O bicho está pegando. Você entende essa linguagem? Carioca entende. Você não sabe o que é o bicho vai pegar. Eu tenho nem ideia. Por mais que tentemos fazer ideia, nós não temos como alcançar as tragédias que se abaterão sobre a terra quando a noiva estiver contraindo casamento com o noivo. E depois, passado esses 2 períodos, no céu e na terra, galardões e casamentos e grande tribulação, o que vai acontecer? Ele vem. Como é a canção? Voando com o sol. Quem conhece? Amanhã você vai cantar então. Se prepara. A trombeta eu posso ouvir. Quem não conhece? Conhece? Um grande coral. Fala, continua. Ele só ri. Dias de Elias, é isso? Aí ele veio. Com quem? Com a noiva, que agora já é esposa. Isso significa dizer que nós não vamos para o céu. Nós vamos dar um pulinho lá. E vamos voltar com ele. Porque depois que estivermos com ele, juntos, já estamos com ele em espírito. Mas a partir do momento que estivermos com ele, face a face, nunca mais nos separaremos dele. Se ele vem, a noiva vem. Significa dizer que muitos crentes já querem ir para o céu, sem passar pelas etapas. Está pensando que é assim? Por isso que muitos errarão a porta. Ah, mas eu fiz, aconteci, fez nada, não te conheço. Vai para lá. Quem tu és? Não, eu sou fulano, tenho carta de apresentação do pastor Edinaldo, serve para nada, meu filho. Aqui é outra coisa. É Espírito Santo que te conhece por dentro. Quer ir para o céu? É assim não. Ah, mas ele dizer que é pela graça. É pela graça mesmo. Se não for pela graça, então ninguém vai. Estou falando pela graça mesmo. Mas tem que ter méritos? Méritos não. Etapas. Treinamento. A palavra diz que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. E quem se esforça se apodera dele. Primeiro degrau, santidade. Você sabe o que é santidade.
Não cabe em momento nenhum explicar santidade. É chover no molhado. Quem tem experiência com o Espírito Santo sabe o que é santidade. Sabe ou não sabe? Santidade. Sem santidade não há arrebatamento. Só os santos serão arrebatados. Sem arrebatamento, já estou no segundo degrau, arrebatamento. Não há bodas e galardões. Sem bodas e galardões, não há presença desses no milênio, com Jesus na terra. Sem o milênio, não há a Nova Jerusalém para esses. Sem a Nova Jerusalém, não há eternidade. Olha aí. Tem gente que já quer ir para a eternidade no céu. Ah, eu vou morar no céu. E canta a canção como se num passe de mágica a canção já fosse te levar para o céu. Eu vou morar no céu. Lá tem ruas de ouro, de prata. Tem gente que, se for morar no céu, vai levar uma picareta para sair pegando pedacinhos de ouro, porque não estão preparados ainda. Porque na visão dele só existe ouro. Primeira etapa, santidade ao Senhor. E o estudo de escatologia, que nesta noite vai ser nesse tom. Eu pensei em falar em língua, sapatear, falar em mistério, rodar baiana, paraibana, pernambucana aqui, mas hoje o Senhor vai falar na brisa. Aleluia! Lá dentro de nós. E para essas etapas, tudo começa com a igreja sabendo quem é ela mesma, entendendo, procurando diferenciar a igreja de Israel, porque há muita confusão, há muito sincretismo nisso aí. A igreja entendendo que a Roma dos últimos dias está oferecendo vestimentas à igreja evangélica. E a igreja evangélica está adquirindo tais vestimentos. Só que os vestimentos da igreja que vai subir não são vestimentos romanos, gregos. São vestimentos santos. E a igreja precisa entender isso. E, por fim, a igreja precisa entender que sem santidade, que aliás esse é o primeiro objetivo, sem santidade é impossível, e se você não agrada, você não vai no encontro dele. O estudo de escatologia não é para conhecimento intelectual, porque depois a gente sai por eu conheço a Bíblia, rigor ninguém conhece tudo. A gente prova um pouquinho dos mistérios, porque as Escrituras nos revelam muita coisa. Mas todas as respostas serão respondidas quando estivermos com Ele, vendo como Ele é, conhecendo como Ele nos conhece. E aí, definitivamente, saberemos de todas as respostas. E entendendo que Jesus vai voltar. Vai voltar? Vai ou não vai? Vai. Quando? Está próximo. Onde? Diga. Em Cabo Frio. Eles disseram, alguém ainda falou. É em Cabo Frio? Onde ele vai pôr seus pés? Nas nuvens. Tá certo. Nas nuvens, no primeiro momento, quando chamar a sua noiva. Eu já estou no segundo momento, quando ele vier à terra. Quando ele vier à terra, ele volta aonde? Não entendi, onde o quê? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, muito bem. E fica onde? Em Israel.
Então ele vai voltar para entrar na cidade de Jerusalém, que fica em Israel. E que importância tem Israel? Aí é que está. E por isso a igreja precisa entender também que tentar judaizar o culto evangélico não é adorar Israel. Adorar Israel é absurdo. Isso é uma israelatria. É uma idolatria a Israel. Nós precisamos amar Israel, orar por Israel, assim como devemos amar e orar todas as nações. Mas nós devemos compreender que o povo de Israel é povo de Deus. É a nação primogênita. Foram os primeiros chamados. Jesus nem veio nem volta para a igreja. Amém? Olha o silêncio. É porque você tem que pensar na Bíblia, meu filho. Vamos parar com esse negócio de só comer enlatados, prontos. Jesus vai te restituir, amém. Você é cabeça e não cauda, amém. Você é isso e aquilo, amém. Deus vai te dar tanto, amém, amém. Comida enlatada, triunfalismo. Nós temos que pensar na Bíblia. Jesus nem veio para a igreja, nem volta para a igreja. Amém ou não amém? Tá certo, não concordou, fica em cima do muro. Porque pelo jeito que ninguém respondeu, a maioria tinha que dizer não amém, e vocês ficaram calados. Jesus nem veio nem volta para a igreja. Amém ou não amém? Não amém. Então se posicione, ora. Quem não se posiciona é morno. Você sabe o que Deus vai fazer com os mornos. É melhor ser frio. Agora é muito bom ser quente. Ter o fogo do Espírito. Mas morno é terrível. Nem no nosso dia a dia, na política, na família, na empresa, ficar em cima do muro é um negócio vexatório. Jesus não veio nem volta para a igreja. Amém ou não amém? Não amém. Ó, ele está se posicionando. Muito bem. Então vamos ponderar alguma coisa. Quando Jesus veio, a igreja existia? Ó. Então ele não veio para a igreja. A Bíblia deixa claro que ele veio para os? Para os? Quem são os seus? Judeus. Israel. Então ele não veio para a igreja. A igreja nem existia. E por que surgiu a igreja? Porque para aqueles para os quais ele veio, viraram as costas para ele. Aí Deus ia ficar assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fez, olha aí. Glória a Deus. E os dele, que ele veio para ele, lá no banco. Você conhece bem de futebol? Está na reserva. Vai para o banco. Fica no banco. Que eu vou jogar meu jogo da salvação. Já que vocês não me receberam, Israel, e não me apresentaram ao mundo, o meu pai vai escolher um povo que não era dele, um povo que não conhecia, nem ele conhecia, para ser a minha noiva, e a minha noiva vai me apresentar ao mundo. Está aí. Aleluia. Então, a rigor, Jesus não veio para a igreja. E nem volta para a igreja. Amém? Não amém. Não amém. Gostei. Olha que vozeirão. Não amém. Bom. É porque ele vai ficar aqui esperando Jesus. Na terra. Eu não. Ele não vai voltar para mim. Porque eu não vou nem esperá-lo voltar aqui. Eu vou antes ao seu encontro no Israel.
Onde? Nos ares, não aqui na terra. Então Jesus nem veio para a igreja, porque a igreja não existia, ele veio para Israel. Mas nós existimos porque todos aqueles que o aceitaram, Deus fez-los ser chamados filhos de Deus, e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Somos filhos da idade avançada de Deus, entramos depois, e hoje isso nos fez ter tal valor que nem mais povo da terra nós somos, já somos povo celestial, e estamos esperando a sua volta nos ares, para nem esperarmos ele chegar aqui, para irmos ao seu encontro nos ares, nas nuvens, para de lá sermos levados à casa do Pai. Enquanto isso, muitos estarão esperando ele chegar aqui. E quando ele chegar aqui, pôr seus pés no Monte das Oliveiras, aí, meu filho, não vai ser fácil não. A noiva não vai passar por isso, porque a noiva vai ao seu encontro antes, para receber galardão, bodas, e depois voltar com ele. Você sabe o que ele vai fazer aqui quando voltar aqui? Pisar o lagar. Você sabe o que é o lagar? O lagar é a bacia onde se esmagam as uvas. Você sabe onde é a bacia, profeticamente, fazendo essa ilação? É o mundo, as nações. E a Bíblia diz que ele vai pisar o lagar sozinho, e no final da sua moagem, o seu manto ficará salpicado de sangue. Quer esperar ele aqui? Ou quer ir ao seu encontro em Israel? Não perca a caravana. Santifica-te. Te consertas com Deus. Porque para o arrebatamento não há avisos. Você não será avisado. Vai ser amanhã ou depois. Pode ser agora. Nesse momento. Só há avisos para a sua volta na terra. Mas para o rapto da igreja, da noiva, não há avisos. É iminente. O povo que tem o Espírito Santo não precisa ser avisado, porque a rigor já deve estar vivendo a sua vida como se o último dia fosse hoje. Já deve estar pronto, preparado para ouvir o som da trombeta, chamar o teu nome. Eu vou ali, vou parar com o meu adultério, vou parar com a minha sem vergonhice, vou parar com o meu pecado, porque eu dizer semana que vem, do jeito que está, Jesus está voltando mesmo. Dentro desse meio, vou me preparar, vou me... Não, para a igreja não tem isso não. A igreja já tem que estar pronta, não vai ter um pingo de aviso. Você está pensando que Mateus 24 é para avisar a igreja? Mateus capítulo 24 não é para avisar a igreja não, é para dizer que ele está vindo, mas para falar das épocas, porque o arrebatamento é surpreendente. A segunda vinda não. Ele mesmo disse, vai ter sinais nos céus, na lua, no sol, nos terremotos. Mas isso tudo já está acontecendo, não na intensidade que ele se referiu, que ainda não seria as últimas coisas, ainda seriam apenas dores de parto. Nós não estamos participando ainda nem das dores de parto, isso é para Israel. As dores de parto é o período inicial do segundo período da tribulação, dos últimos 1260 dias, quando Israel começar a sentir dores em seu ventre, para Jesus nascer para eles. Isso nós já estamos com ele há algum tempo. Você vai entender, espero, até domingo, todo esse processo. Hoje,
Deus separou uma coisinha para eu mostrar para vocês. Que o que nos importa é ter o entendimento que Jesus está voltando. E todos digam amém. E está voltando em Israel. Que todos digam amém. E vai governar de uma cidade. Que todos digam amém. Uma cidade que o próprio Deus escolheu. Que todos digam amém. E esta cidade chama-se Jerusalém. É isso que você tem que ter o foco. Quando você tiver a oportunidade de visitar Jerusalém, você não pode ir para lá apenas com a visão de entender onde Jesus pisou, mas de compreender onde ele vai pisar. Você tem que inverter. Ora, onde ele pisou nem me interessa muito. O que me interessa é que onde ele pisou, bebeu o sangue dele. E por esse sangue é que eu estou salvo. Você que está salvo. Agora, nós temos que entender quando formos em Jerusalém, onde ele vai vir. Como está antropologicamente, sociologicamente, militarmente, economicamente, geograficamente, urbanisticamente, a cidade onde ele vai pôr os pés. Porque Jesus não poderia reinar de nenhum outro lugar que não fosse a cidade de Jerusalém. Porque na cidade de Jerusalém, ali está o trono de Davi. Jerusalém é o centro do mundo, é o centro do planeta Terra. Israel está no centro, por isso Israel está no Oriente Médio. Médio quer dizer o quê? Meio. Então, se Israel está no meio, quem está no meio de Israel? Jerusalém. Quem está no meio de Jerusalém? Sião. Quem está no meio de Sião? O monte do templo. Quem está no meio do monte do templo? O templo. Quem está no meio do templo? O santo dos santos. É o centro. Olhe para a tua mão e aponta o centro. Ali é onde o trono de Davi está. Por isso que Deus escolheu aquela cidade. Algo sobrenatural, espiritual, foi selado na eternidade com aquele lugar. Antes mesmo daquele lugar existir, antes do Monte Moriá existir, Deus já estava com o propósito de agir no Monte Moriá para que o seu nome fosse lembrado para sempre, por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus é esse? E o que aconteceu no Monte Moriá de tão importante que selou isso na eternidade e na espiritualidade? O que foi que aconteceu? Quem lembra? Abraão sacrificou Isaac. Amém? Amém. Não, amém. Não, amém. Pastora, posso tirar o paletó? Não, com essa, querida, eles estão me provocando. Vou chamar para briga. Não, amém? Quer dizer que Abraão não sacrificou Isaac? Não. Está falando sério? Então não leram a Bíblia. Abraão sacrificou quem? Quem? Ah, o cabrito que estava enganchado lá? Sim. Foi isso que Deus pediu? Foi. Ixi, santa! Que a fome era tanta! Virgem Maria, Santíssima Maria José. Quer dizer que Deus pediu a Abraão o cabrito. Não. Pediu quem? E Deus se contentou com o cabrito? Depois sim. Olha o que você vai responder. Quer dizer que Deus te pede algo, você dá outra coisa e ele fica feliz. Foi oferecido. Deus pediu quem? Abraão. E Abraão deu quem a Deus? Então sacrificou? Não. Ai. Que é tonto. Sacrificou um cabrito. E Deus ficou feliz? Sim. Boa. Não. Porque Deus não pediu a Isaac, a
E sabe o que Deus deu? O que Abraão deu a Deus? Deu Isaac. Como deu? Como deu? Ah, se você entender. Mas você vai entender. Por isso que o Monte Moriá é o lugar do trono de Davi. Porque ali aconteceu o sacrifício perfeito de um homem que entregou seu próprio filho, assim como Deus entregou Jesus. O cabrito não substituiu Isaac em nenhum momento no mundo espiritual. Isaac foi aceito. Isaac foi entregue. Para você nunca mais dizer que Deus não, Abraão não sacrificou o filho, abra a tua Bíblia no Gênesis 22. Olha onde nós vamos para depois você entender onde nós vamos chegar, hein? Pastora, que horas que terminam mais ou menos? 10? 10? A pastora falou que hoje posso ir até às 10, amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Às 10 para as 2 da manhã. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Gigi não aguentou, ouviu. Queridos, agora vamos tentar nos transportar. Vamos fazer uma viagem no tempo. Cuidado que isso não é regressão, não. Tem que ter cuidado, senão depois vocês não botam na internet. Pastor Edinaldo foi regressão e voltou ao útero da mãe dele. Não é nada disso. Eu só quero que você pegue uma onda na prancha do Espírito Santo. E você não faz onda, mas Deus faz. Então você tem uma prancha, o Espírito Santo, que vai te levar agora no coração de Isaac. Melhor, no coração de Abraão. Você agora não é mais você. Por exemplo, irmão, qual é o nome do irmão? João. João, você não é mais João. Só um pouquinho, Sim. você será Abraão. Sim. Agora você é Abraão. Sim. Começa a pensar como Abraão. Está com a esposa? Não. Cadê a esposa? Não tem. Não tem. Gente, João está solteiro. Depois fique de pé, tá, João? Mais tarde fique de pé, para que as moças, as varoas te conheçam. Mas agora você é Abraão. E você sabe que Abraão tinha uma mulher que ele amava. Quem era? Sara. Sara. Isso. Abraão já era velhinho. Tinha quase 100. Sara também. Abraão era impotente sexualmente. Era um velho já, bom, mesmo que não fosse. Porque naquela época era mistério. Não existia Viagra, não tinha. E Sara, pior ainda, porque Sara, a Bíblia diz que ela não tinha mais o costume das mulheres. O que é o costume das mulheres, João? O João tá ali, já está, coitadinho mesmo. Eu acho que eu vou mudar de Abraão. Continua sendo Abraão. Ótimo. Então, já que Sara não mais menstruava, significa dizer também que ela já não ovulava. Não ovulava é que o seu ovário já, os seus folículos já tinham sido todos estourados e já não tinham mais óvulos. E mesmo quando os tinha, ela era infértil. Por isso, era estéril. Nunca pôde dar um filho a Abraão. Por isso, ela se precipitou, enviando a sua serva Agar, não é isso? E dali
dali nasceu Ismael. Está certo, igreja? Até aí? Então significa dizer que Abraão amava Sara. Era a mulher dos sonhos dele. Era amada. Concordam com isso? Muito bem. E num determinado momento Deus deu o filho a Sara. E filho de Abraão, do DNA de Abraão. Como foi? Não me pergunte. Nada é impossível, vamos pular os detalhes. Mas Abraão teve uma bela noite sexual com Sara. E ambos, incapazes biologicamente de gerar, e geraram. Olha aí. Hein, Abraão? Abraão, tu eras um solitário, andando lá de cabeça baixa, porque estava vendo lá o teu reino se esvair. Cadê o teu descendente? Ló? Não. Tinha que ser um descendente. E tinha que ser de Sara. E como Sara vai me dar um filho? Tu dizias. E de repente, Sara apareceu com os lábios mais grossos, as narinas mais inchadas. E começou a ter uma protuberância no ventre. Já pensou isso? E identificou, estou grávida. Começa a tentar entender o teu coração, Abraão. Navega na mente de Abraão. Alguns meses o menino nasceu. Para e pensa. Se fosse hoje, quantos não se alegraria com o menino? É meu filho, diz Abraão. Não é, João? Sim. É filho da minha incapacidade biológica, da impossibilidade de Sara. Mas tu, ó Deus, me trouxeste de lá para cá e geraste o sucessor. Ele é o filho da promessa, porque a tua promessa para mim é que de mim tu farias uma grande nação e abençoaria todas as nações da terra, é através dele. E o menino crescia e saltitava pela campina. Isaac, está na hora do guisado. Vem comer o guisado com Abraão, teu pai. E vinha Isaac e pulava no pescoço de Abraão e o beijava. E Abraão brincava com Isaac. É lá o varãozinho, o menino, hein? E o Isaac crescia e ficava forte. E já comandava, já tomava conta de algumas coisas. De repente, diga João, de repente, fala Abraão, de repente, Gênesis 22.